Fala aí, olha só quem tá de volta. Como eu falei no último vídeo, eu tenho feito poucos vídeos aqui no YouTube porque eu tô com muito pouco tempo. Eu falei lá que eu tô fazendo meu mestrado aqui, eu também trabalho full time aqui na Dinamarca. Então, assim, o meu tempo tá super corrido e infelizmente eu tenho que priorizar, ou melhor, né? Felizmente, eu tenho que priorizar algumas coisas e YouTube não é uma delas. Se você quiser me acompanhar um pouco mais de perto, eu sempre faço stories lá no meu Instagram, eu vou deixar o link aí, aqui na descrição também, porque é uma maneira mais fácil de eu simplesmente puxar o meu telefone e gravar alguma coisa assim, entendeu? Sem precisar editar nem nada. E tirar fotos também. Mas sempre que eu puder, eu vou continuar fazendo esses vídeos aqui. Então vamos lá. Alguém, eu não me lembro o nome, eu vou tentar colocar aqui, fazer uma citação da pessoa que me fez essa pergunta. Foi um rapaz e eu estava querendo fazer um vídeo sobre isso há algum tempo, que é sobre como envelhecer aqui na Dinamarca e como eu percebo isso. Então eu vou ler aqui o que ele me escreveu e vou tentar responder. Ele perguntou o seguinte: como envelhecer aí na Dinamarca? Pode ser considerado um país para se envelhecer? O sistema de aposentadoria como funciona? Como as pessoas com deficiência, aí no caso são pessoas com deficiência, né, são assistidos pela Dinamarca, pelo país. Existem boas instituições que assistem idosos e pessoas com deficiência, caso elas não possam trabalhar, para que os mesmos permaneçam ativos, desempenhando várias atividades para não viverem ociosos. O mercado de trabalho aí na Dinamarca para as pessoas com deficiência, como é? E os idosos? São mais ativos ou eles são ativos ou chega uma certa idade e eles mesmos decidem se aposentar? Então vamos lá, são várias perguntas, né? Eu vou tentar resumir aqui um pouco cada uma e como eu interpreto a vida de uma pessoa idosa aqui na Dinamarca. Primeira pergunta: como é envelhecer na Dinamarca? Olha, aqui na Dinamarca eu vejo que o envelhecimento é um pouco solitário, tá? Eu vou entrar um pouco mais a fundo nisso daqui a pouco, mas eu vejo as pessoas aqui muito sozinhas quando elas ficam mais velhas. A idade para se aposentar atualmente, segundo o site aqui do governo, se você tem uma tabela, tá? Tem toda uma tabela, mas assim, se você nasceu até 1953, você se aposenta com 65 anos. Se você, assim como eu, nasceu após 79, a idade para aposentadoria vai ser aproximadamente 72 anos. Isso ainda não está estabelecido, tá? O governo não passou a reforma da Previdência aqui na Dinamarca, mas muito provavelmente estão dizendo que o próximo governo agora, em 2020, o próximo governo vai ser eleito esse ano, 2019, mas em 2020 já estão com planos para poder passar para 72 anos. Atualmente são 68, tá? Então, assim, se você nasceu até 1953, você se aposenta com 65, aí tem aqui a tabelinha, blá, 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 65,5, 66, e a partir de 66, que seria o meu caso, né, são 68 anos. Mas devem passar essa lei da reforma da aposentadoria e muito provavelmente vai ser até 72 anos. Pelo menos isso até... pelo menos o que estão dizendo aqui, que muito provavelmente até 2050 a aposentadoria vai ser com 72 anos. E como é que funciona? Aqui você normalmente tem dois tipos de pensão, que é o Folkepension e o Privatpension, que é basicamente a aposentadoria sendo do governo e a aposentadoria privada. A maioria das pessoas paga uma aposentadoria privada, que é uma aposentadoria complementar. E outras simplesmente se aposentam através do governo mesmo. Eu sei que é por tempo de aposentadoria, tá? Então, por idade, na verdade, depois de 72 anos, você se aposenta. E eu sei que tem um limite. Você precisa ter vivido aqui na Dinamarca por pelo menos por um certo tempo, a partir dos seus 15 anos de idade, tá? Então, você não pode vir aqui depois de mais velho e conseguir pegar o Folkepension, que é essa pensão do governo, que nem é tão alta assim, para ser sincero, tá? Mas então, a partir dos 15 anos, você precisa ter vivido aqui na Dinamarca. Acho que são 30 anos, no mínimo. E voltando então às perguntas que o rapaz fez. A Dinamarca pode ser considerada um bom país para envelhecer? Bom, então, como eu disse, a Dinamarca, eu vejo as pessoas idosas muito sozinhas aqui. Entretanto, eu tenho que dizer que, ainda assim, é um país muito bom para se envelhecer, tá? Você pode se comparar, pô, mas no Brasil a gente dá muito mais atenção para os idosos, entendeu? E tudo mais. Só que o que a gente precisa levar em consideração é o contexto, tá? Aqui na Dinamarca, os idosos vivem mais sozinhos, tá? Com, eu diria, independência, porque existe toda uma estrutura estatal para poder mantê-los sozinhos, tá? Ou pelo menos vivendo com a sua privacidade. Uma pessoa idosa aqui dificilmente vai viver
na casa de algum parente. Eu acho que eu nunca ouvi falar de um idoso que vive na casa de parente aqui, na casa de filho. Todos os que eu conheço vivem na sua própria casa, no seu próprio apartamento. E quando eles precisam de algum tipo de ajuda, tá? Isso aí já vai entrar na próxima pergunta aqui, que é a estrutura do Estado, né? A comuna, que é a municipalidade ou a prefeitura deles, normalmente fornecem é tipo uma enfermeira, não é uma enfermeira, é que eles chamam de Sosu Assistant, Sunhill ou... agora eu não lembro o nome, mas tipo assim, saúde alguma coisa assistente, entendeu? Uma pessoa que não tá no nível de enfermeira, tá? Tem um nível técnico, isso é uma escola técnica que elas frequentam, para poder ajudar esses idosos. Normalmente eles ajudam com limpeza, entendeu? Se eles precisam de tomar banho, se eles precisam de lavar roupa, se eles precisam de tomar remédio, entendeu? Então, assim, o meu amigo tem um avô com 94 anos, 93 anos, e ele recebe. Eu lembro que eu já fui lá várias vezes na casa dele, e ele já me falou que eles vão lá 3 vezes no dia. Então chega uma de manhãzinha, acho que às 7, 8 horas, depois ao meio-dia, e uma mais à noite para poder conferir se a pessoa está bem e tudo mais, né? Então, essa é mais ou menos a estrutura que eu vejo no país. No Brasil, se eu fizer assim uma comparação, porque a gente só sabe se é uma coisa boa ou não comparando, né? Então não tem como eu falar se a Dinamarca é boa se eu não comparar com outros lugares. No Brasil, eu acho que a gente cuida muito dos nossos idosos, eles ficam nas nossas casas e tudo mais, porque se a gente não cuidar, eles ficam sozinhos, entendeu? Não vai ter ninguém para poder cuidar deles. E aqui na Dinamarca, eu acho que os filhos dão um pouco mais vivem mais assim a vida deles, porque eles sabem que o pai ou a mãe vão estar super bem cuidados, ou o avô vão estar super bem cuidados. Então eu acho que isso é importante, e por isso que às vezes a gente os vê um pouco mais isolados assim, com menos amigos, né? Talvez porque os amigos já tenham morrido, mas pelo menos assim, a família não é tão presente mais como é no Brasil, porque eles sabem que a pessoa tá bem, entendeu? Mas isso assim, vai a fundo na cultura dinamarquesa, como eles veem privacidade, entendeu? Como eles gostam de dar privacidade para outra pessoa e tudo mais. Como as pessoas com deficiência, por exemplo, deficiências visuais, etc., são assistidas pelo Estado. Olha, aqui na Dinamarca existe uma coisa chamada Førtidspension, que é basicamente pensão antes do tempo, aposentadoria antes do tempo. E se você for comprovada com alguma doença, por exemplo, a prima da minha namorada tem uma doença, super nova, a menina, acho que ela tem 30 anos, ela se aposentou antes do tempo porque ela tinha uma doença psicológica, parece, e ela não pôde, então, continuar trabalhando. O que eu sei é o seguinte, por causa dessa doença, ela recebeu a pensão, tá? Então ela não precisa trabalhar mais. Mas ela trabalha, tá? Ela faz. Eu sei que ela é tipo uma conselheira em um hospital para pessoas que têm a doença dela. E ela trabalha em uma lojinha também vendendo. Parece que vende coisas de artesanato assim em Copenhague. Ela vai lá algumas horas só na semana, acho que são, sei lá, 5, 6 horas na semana. É uma coisa bem controlada. E assim, e para todo mundo que tem uma doença aqui, você é garantida. Primeiro, o tratamento, porque aqui os hospitais são todos pagos com o imposto, tá? E você também é garantido uma pensão. Aí vai entrar um pouco no mérito de se a pessoa, por exemplo, tem esquizofrenia ou não pode ter responsabilidade pelos próprios atos. Aí eu sei que a família é o tutor da pessoa, entendeu? Então a pensão vai para a família meio que procura usar esses recursos. A mesma coisa se a pessoa precisar ser internada em um hospital também, isso é tudo pago pelo governo e a pessoa também vai receber então a sua aposentadoria, né? E a família imagino que receba aposentadoria e tudo mais. E aí tá aqui, existem boas instituições que assistem os idosos, pessoas com deficientes, caso não possam trabalhar, para que os mesmos permaneçam ativos. Sim, no caso dos idosos aqui, quando eles não podem mais viver sozinhos, porque eles precisam de muito mais do que uma visita, do que 3 visitas na semana, eles vão para uma instituição chamada de plejehjem, que é basicamente tipo assim, residência de cuidados, entendeu? É como se fosse um asilo no Brasil. Aqui eles são relativamente muito bem cuidados, você tem casos de maus tratos e tudo mais, mas isso isso não tem como você ser absoluto em nada, não tem como nada 100% funcionar 100%. Então você tem essas instituições que cuidam dos idosos. E, por exemplo, eles têm uma vanzinha que buscam eles e os levam para fazer atividade, entendeu? Nessas casas, nesses asilos, vamos chamar de asilo aqui,
Eles têm todo um apoio desses seus assistentes, também das enfermeiras, dos enfermeiros, sabe? Então tem todo um apoio muito grande para que eles não vivam simplesmente jogados, entendeu? O que você pode argumentar é que eles estão muito mais sozinhos porque não tem tanta gente para poder conviver com eles. Entretanto, se eles estão em uma plaíma, eu acho que tem pessoas idosas lá para que eles convivam juntos, né? Eu acho que a questão vai ser da família. O mercado de trabalho para pessoas deficiências, como é? Olha, não sei falar com muita propriedade, porque eu conheço só essa prima da minha namorada que tem esse problema. E eu sei que ela trabalha. Eu sei também que as comunas empregam pessoas com deficiência, entendeu? O mercado de trabalho também. Então, assim, eu não acho que existe algum tipo de discriminação. Se você, por exemplo, é paralítico, paraplégico, mas você é, sei lá, um programador, com certeza você vai encontrar trabalho, por exemplo, entendeu? Eu pelo menos isso, essa é a minha área, né? Então eu acho que pelo menos isso eu posso falar. Eu não acho que a sua deficiência seria um problema. Só que normalmente muitos, né, se eles já nasceram com a deficiência, muito provavelmente eles não têm uma educação e eles vão viver mesmo dependentes da pensão. Mas existe sim, na verdade, um mercado para eles. A outra pergunta aqui é quando os idosos chegam na idade de aposentar, eles são mais ativos ou o que acontece? O que eu vejo aqui, a Dinamarca é um país assim, onde as pessoas vivem muito relaxadas, entendeu? A mentalidade aqui de trabalho, sabe, estresse é completamente diferente do que eu vejo nos Estados Unidos e no Brasil, tá? E, pelo que eu percebo, existe um mercado muito grande para pessoas seniors, que são aí de 60, 70 anos, só que acima disso, normalmente eles se aposentam. Então, assim, tem uns que trabalham ainda, mas eu não sei estatística, tá? Eu vou falar isso que é o que eu percebo. Mas se eles quiserem continuar trabalhando, eu não vejo o porquê de não ter. Lá na universidade onde eu trabalho, a maioria dos meus professores já tem mais de 50, 60 anos e estão lá dando aula ainda. Então, assim, vai depender mesmo do que você faz. Porque eu acho que se você trabalhar como, sei lá, pintor ou pedreiro, não sei se você vai querer continuar trabalhando depois de 60, 70 anos, né? E é isso daí. Se inscreva no canal para mais vídeos interessantes, me sigam lá no Instagram porque eu estou sempre colocando stories e vídeos e tudo mais. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mandem perguntas aí sobre assuntos que vocês querem que eu fale e tudo mais, que eu vou fazer o possível para poder falar, tá? Eu não prometo que eu vou falar assim com muita rapidez, mas eu vou fazer vou me esforçar bastante. E é isso daí então. Aquele abraço, valeu e falou!